Este é o Segurança Legal episódio 326, gravado em 15 de setembro de 2022. Inteligência Artificial na Programação. Neste episódio, falamos sobre o GitHub Copilot da Microsoft, com alguns desdobramentos acerca da segurança da informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e também no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Eu te confesso, Vinícius, que eu não tenho sido muito assíduo lá no Mastodon, mas... Novidade. O que podemos fazer, né? Cara, rede social não é bem assim. Precisa de tempo para ficar na rede social, né? Né? Eu conversava com a nossa querida... É por isso que é de graça a rede social. Por isso que ela é de graça, porque tu tem que dar o teu tempo para ela. Quer dizer, de graça não, tu tem que pagar ela com o teu tempo. Com o teu tempo, né? Então é aquele livro do Tim Wu, que é Os Mercadores da Atenção, acho que é Attention Merchants. Bom, Vinícius, feitas essas introduções aqui e comentários iniciais, eu me esqueci de dizer, né? Mas que também não podemos nos esquecer de que temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurança legal, e no Apoia-se, apoia.se/segurança legal, também no Pix. Considere a ideia de contribuir com um projeto, né, de mais de 10 anos, independente e totalmente comprometido com o ouvinte. Então, eu ia dizer com a verdade. E com o ouvinte, na realidade, né? Então a gente não... Com a verdade, né? Então considere fazer aí o seu apoio, a gente ficaria bastante feliz para continuar levando o Segurança Legal adiante. Vinícius, então hoje você trouxe à baila, que nem os advogados gostam de falar, né? Esse tema aí, eu te confesso que quando você me mostrou, eu fiquei bem impressionado. Eu acho que você também ficou bem impressionado, até mesmo que é um cara que é da área, né? E que é esse GitHub Copilot, da Microsoft, baseado aí em algumas outras tecnologias, né? O pessoal lá da OpenAI Codex, né? Que é a tecnologia por trás do Copilot, né? E eu acho assim, você pode explicar para nós, começar explicando o que é, o que ele faz e também qual vai ser o nosso enfoque, né? Porque a questão não vai ser na explicação de como funciona essa inteligência como a IA por trás, que é um outro tema, um sem tema dúvida, bem legal, bastante interessante, mas que a gente né? tem que convidar alguém para falar porque não é o meu métier. O objetivo aqui é avançar um pouco nas questões envolvendo segurança da informação e talvez até no próprio papel do programador, talvez num segundo momento, né? É nessa linha aí que estarão os programadores desempregados a partir de agora? Cara, olha só. Começou, na verdade, a minha aventura nesse negócio aí quando eu tenho que programar até pela natureza do nosso trabalho na Brown Pipe, nós não temos muito como ficar escolhendo linguagem de programação. A linguagem de programação é a linguagem de programação do cliente, né? E o framework do cliente e tudo mais. Então, eu mexo com uma quantidade de linguagens que eu tenho instalado aqui, é um negócio absurdo, assim, de possibilidades. E é claro que eu não tenho como me especializar em todas elas. Então eu sei o feijão com arroz de cada uma e de acordo com a necessidade eu me aprofundo em uma ou outra. E claro, tem as minhas preferidinhas aqui para as minhas coisas, né, específicas aqui de desenvolvimento. E eu comecei a usar um tempo atrás, experimentar, na verdade, o Code Whisperer da Amazon, da AWS. Tá. Que é
mas vamos dizer assim, ele não é bem um gerador de código, ele te auxilia na hora que tu tá gerando código, tu tá digitando, tu tá codificando, ele te auxilia tentando te dar dicas inteligentes, né? Com base num sistema de machine learning e IA, tá? Há diferença nesses dois termos, eu não vou entrar nisso, que não é, como eu disse, a gente vai ter que convidar alguém para isso. Mas o fato é que ele tenta te dar dicas, sugerir código dentro do contexto da tua linguagem, do que tu tá programando. Acontece que o Code Whisperer, ele é bem limitado. Tá? Ele me deixou na mão em várias situações aqui que simplesmente não funcionam. Tá? E aí eu resolvi dar uma olhadinha no Copilot, que já tá há mais tempo no mercado. Tá? Que é o GitHub Copilot, que é da Microsoft. O GitHub é da Microsoft, o GitHub Copilot, portanto, é da Microsoft. E resolvi testar ele. Para quem quiser lá, tem 60 dias de teste free lá para te ver como é que ele funciona. E resolvi utilizar ele. E eu fiquei muito impressionado. Mas assim, positivamente impressionado. Não só com sugestão de código. Assim, tu pode pegar a linguagem que tu quiser. Assim, tudo que eu testei, pra você ter uma ideia, eu testei obviamente, que deveria funcionar, que seria Python, JavaScript, Java, .NET, etc. Como eu testei algumas coisas, entre aspas, mais obscuras, que nem todo mundo conhece ou usa, né, rotineiramente, como, por exemplo, o Rust. Tá, C é meio óbvio, tá? Ele funciona muito bem C. Meio óbvio, mais ou menos, que o Code Whisperer não funciona no C. Mas ele C++ foi, assim, perfeito. O Rust, cara, que é um pouco mais chato, perfeito. Então, assim, tudo que eu testei aqui, agora eu não fiz uma listagem de tudo, mas tudo que eu testei, ele funcionou. Bash, funciona. Funciona com tudo. Eles dizem aqui que ele seria mais proficiente, digamos assim, em Python, mas também funciona em tudo. Dozen languages, então, assim, JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift. Go funcionou, PHP funcionou. Então, assim, TypeScript, o que é isso? TypeScript na verdade, é só o JavaScript, como se fosse uma extensãozinha, entre aspas, pré-compilador pro JavaScript que te acrescenta a verificação de tipos. No JavaScript. O JavaScript não verifica tipo de variável e tal. Tu corre te dá um monte de caca, então tu usa o TypeScript só pra... Como cinto de segurança, e depois ele gera um JavaScript a partir do teste. Já que você tá falando em copiloto, cinto de segurança faz sentido. Faz sentido. Mas é o seguinte... E ele me impressionou não só nessa situação em que tu simplesmente tu descreve assim, uma função para ler uma imagem e rotacionar 90 graus e salvar no arquivo. Ele te traz o código inteiro que faz isso. Tudo quanto é linguagem. Tá, mas assim, pra ser bem explícito, Vinícius, você está dando pra ele algo em linguagem natural. Sim. E ele gera o código com base em algo de linguagem natural que você diz pra ele. Exatamente. Dá um exemplo aí. O exemplo que eu dei. Receba por parâmetro um arquivo de imagem, verifique que o arquivo é um JPG ou PNG. Se for... gira ele 90 graus e salva num novo arquivo com o nome iniciando pela data. Tá? E, cara, ele traz o código... Coisas simples como essa, coisas que são rotineiras, ele traz o código, assim, quase sempre na lata. Assim, com pouquíssima necessidade de ajuste ou sem nenhuma necessidade de ajuste no código. Tá? Então, ele funciona muito bem nesse aspecto. E linguagem natural, inclusive em português, tá? Eu normalmente codifico comentários, variáveis, tudo, eu costumo fazer em inglês. Sim. Mas bota português que vai também, vai de boa. Né? Mas o que me chamou mais atenção ainda, que ele funciona muito bem, tu tem a sensação, cara, é aquela coisa assim de que tá lendo teu pensamento quando tu tá desenvolvendo. Quando tu tem um projeto que tu tá desenvolvendo e tu tens lá certas formas de fazer as coisas que são tuas. Não tô falando de código genérico, tô falando de coisas muito específicas, tá? E que, de repente, tu vai ter pequenas variações por causa do contexto, alguma coisa assim. Ele não só te sugere a construção que tu faria no contexto correto, como ele ajusta pro contexto correto. E, cara, E assim, eu desenvolvo em C e C++ para microcontroladores. Eu desenvolvo em Rust para fazer algumas coisas, alguns utilitários aqui para mim.
eu desenvolvo em JavaScript para fazer algumas outras coisas, então... E ele faz isso em todas elas. Então funciona muito bem nesse aspecto. Então, deu de elogiar o Copilot, tá? Mas sim, ele é muito melhor do que o Code Whisperer. Tá. E acho que nesse aspecto de ferramenta para agilizar o desenvolvimento, eu acho que ele funciona muito bem. E considerando a escassez que nós temos de desenvolvedores, ou seja, tá todo mundo arrancando os cabelos tentando contratar desenvolvedor. E ainda mais agora que todo mundo se acostumou a contratar gente remotamente, então os grandes centros estão contratando tudo que é desenvolvedor que tem nas pequenas cidades, e as empresas nas pequenas cidades estão ficando sem desenvolvedor também, e não conseguem competir com os salários dos grandes centros, então tem um monte de coisa acontecendo. Eu acredito que esse tipo de tecnologia, sem dúvida nenhuma, é um game changer, assim, é uma... Realmente, assim, é diferente daqueles geradores de código, que eu não vou citar nomes aqui, mas eu cheguei a usar um na década de 90. Eu usei em 98, 99, 97, 98, 99, eu usei uma ferramenta de geração de código. Cara, é uma coisa horrível, assim, o negócio gera, mas é aquela, sabe, não... Ele tenta construir o teu código inteiro pra ti. Não é tão assertivo, dá pra dizer quanto... Não, cara, aí tu mexe, aí depois pra manter uma desgraça, se tu customizar alguma coisa, ferrou tudo. A promessa era tu programa numa linguagem, quer dizer, tu programa uma vez pra várias linguagens ao mesmo tempo. E isso nunca funcionou. E não vai... E a gente pode discutir em outro momento por que isso não funcionaria, mas enfim, esse negócio funciona muito bem. E me chamou a atenção esse cara, porque esse tipo de ferramenta que é o Copilot... Porque ele tem o potencial de resolver parte de um problema muito grave que a gente tem. Que é a questão de segurança das aplicações. Será? Ele tem o potencial. Eu não estou dizendo que ele resolve, eu acho que não resolve, tá? Ele tem o potencial. Por que ele tem o potencial? Porque à medida que ele está te sugerindo o código... Tu tens aí a possibilidade, eu não tô dizendo que ele tá fazendo isso hoje, tá? Até no próprio site, quem quiser olhar lá a FAQ do Copilot, tem perguntas sobre a questão do código ser seguro ou não, e eles dizem, como todo código, você tem que verificar, tá? Tem que não avaliar. É problema nosso. Não é problema nosso, a gente não garante a segurança disso aqui, tá? E depois a gente vai falar da origem, né? Como é que ele aprendeu, entre aspas, a programar para te sugerir, daí tu vai ver que realmente pode vir plano de segurança ali. Então, ele não substitui, nesse momento, ainda um conhecimento do ponto de vista de segurança, mesmo em coisas pontuais, em rotinas específicas, como, por exemplo, pegar uma coisa típica em programação, tá? Como fazer o hash, como calcular o hash de uma senha de forma adequada. Esse foi o exemplo, acho que tu me contou também dia desses, né? Isso, tá? Então, esse é um problema bastante comum, que tá todo mundo careca de saber como fazer do jeito certo. Quer dizer, todo mundo mais ou menos, que a gente vê... E também não careca não seria a melhor palavra, mas cansado, talvez. Cansado, né? Ok. Tu se sentiu atingido, Guilherme? Desculpa, Carlos. Talvez. Talvez sim, né? Tá bom. Talvez tenha me sentido atingido. Assim, atingido, tá bom. Mas é algo que a gente tá cansado de saber, pelo menos quem estuda segurança, tá cansado de saber qual é a maneira correta de fazer. Tá? Certo. E, no entanto, a gente continua vendo isso sendo implementado de forma errada. E pior ainda, tá? Sendo sugerido ou instruído de forma errada por pessoas, entre aspas, né? Especialistas em segurança da informação, que a gente vê dizendo verdadeiras bobagens com relação ao armazenamento de senhas. Então, esse tipo de coisa que é corriqueira, que a gente já sabe o jeito certo, que já tá definido, que é common knowledge, vamos dizer assim, em segurança da informação, isso poderia já ser trazido por uma ferramenta dessas e evitar esses sabores que a gente tem encontrando senhas mal protegidas numa base de dados, por exemplo. Tá? Então, assim, ele poderia começar a te trazer algumas dessas construções já conhecidamente adequadas. Então, se tu tentar fazer, por exemplo, uma rotina de cifragem, usando um algoritmo de chave simétrica, ele poderia te sugerir um código que recebe uma chave ou lê uma chave de algum lugar, mas não tem a chave ali hard-coded, né? E ainda te traz algum alertazinho dizendo, olha, não põe tua chave de cifragem aqui, tu vai fixar ela, tá?
Então, eu acho que existe potencial para, de repente, forçar o uso, ou pelo menos encaminhar para o uso de boas práticas de desenvolvimento visando segurança da informação. Ele tem esse potencial. Hoje, ele não faria isso. Tá? Hoje ele não faria isso. Porque quando você pede pra... O exemplo que você deu da senha, né? Qual era o texto que você usaria pra ele fazer essa operação que você comentou? Cara, em português, o que você diria pra ele? Gerar? Eu vou fazer nesse momento aqui, tá? Grava a tela. Quer gravar a tela? Não vou gravar a tela aqui, vou só pegar aqui e eu descrevo, tá? Vou fazer aqui em JavaScript, tá? Tá. Aí eu vou colocar aqui, vou botar em português mesmo, pode ser? Tá? Gerar hash de senha para armazenamento, tá? Bem genérico, não tô dando mais nenhuma... Ele fez certo. Ele fez certo? Fez certo. Não, ó. Ele fez certinho. Ele me sugeriu, por exemplo, que usar um bcrypt, tá correto. Ele tá gerando um sal, tá perfeitamente correto. E tá gerando o hash da senha com o sal. Tá perfeito. Funcionou. Você fez dia desses e obteve uma resposta diferente? Na verdade, eu fiz, mas eu fiz já dando o jeito correto de fazer. Tá, que eu sugeri que ele fizesse com PBKDF2 ou usando uma função de derivação de chave, tá? E aqui, nesse caso, aqui em JavaScript, eu botei botei em português, gerar hash de senha para armazenamento. Ele foi direto no bcrypt, que é uma das rotinas que a gente pode utilizar. Não é a ideal, tá? Porque ela não tem como tu aumentar a complexidade dela, que é a maneira como ele está fazendo. Tá? O ideal seria função para gerar hash de senha usando função de derivação... Tô forçando a barra de chave. Em português, vamos ver aqui como é que vai rolar. Require crypto. Sim, trouxe certinho PBKDF2. E já com 1000 interações definidas aqui. Tá? Então, mas aqui já foi mais específico. Eu disse para ele usar uma função de derivação de chave. Tá? Então, cara, ele tem esse potencial para ajudar no desenvolvimento de código seguro. Só que... Por que eu tô dizendo que com muito cuidado esse potencial, tá? Porque eu não tô dizendo, não, ele gera código seguro. Porque uma coisa é ele fazer um código pontual que nem esse aqui pra gerar um hash de uma senha. Um problema relativamente simples de se você resolver no... Né? E pontual. Outra coisa é uma arquitetura de autenticação e autorização de uma aplicação, que é um ponto que é crítico, assim, em geral as aplicações têm problema com isso. Ou seja, ou a autorização não tá legal, ou a autenticação não tá legal, um dos dois, ou os dois, né? Então, aí é uma questão de arquitetura que é mais geral. Então, nesse aspecto, e aí que eu vejo essa história já que vai substituir o desenvolvedor. Nesse aspecto é que eu acho que isso não vai acontecer. Existe a ideia de tu poder descrever o software que tu quer e uma IA da vida, desenvolver para ti o software. Faça um jogo que, sabe, tu dá uma descrição em linguagem natural e ele te monta isso. Inclusive tem do pessoal da OpenAI, né? Tu achou até um videozinho lá da OpenAI é justamente esse o exemplo, né? Um dos exemplos aqui, né? Creating Space Game e OpenAI Codex, Hello World with OpenAI Codex. E esse cara aí é o que tá por baixo, é ele que é utilizado no GitHub Copilot, ele que tá ali. Então, até a gente vai ter o link depois pra quem quiser acessar o site e ver, e o cara coloca uma figura, carrega esta imagem, pá, faz agora a imagem se bater nos cantos, pá, assim ele vai. No canto da tela fica indo e voltando. Então, as coisas mais rotineiras, eu diria, aquilo que a gente tá cansado de ficar repetindo, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser suplantado pela IA. Eu não tenho dúvida a esse respeito, tá? Que isso é quase que um trabalho braçal hoje no desenvolvimento. Ler um arquivo, converter para base 64 e mandar ele no corpo de uma requisição HTTP. Cara, isso a gente faz milhões de vezes, sabe? É uma coisa que tem padrões muito bem estabelecidos para se fazer isso. Não precisa ficar reinventando a roda.
E o que vai sobrar, então, pro desenvolvedor nesse aspecto, no que diz respeito à segurança? É ser mais um supervisor, cada vez mais um supervisor do código gerado e analisar a arquitetura do que está sendo montado do ponto de vista de segurança, do que efetivamente se preocupar com... será que eu estou fazendo certo essa geração de hash de senha? A partir do momento que ela começar a incorporar esses padrões, tá? Então eu digo hash de senha, ele já traz esse negócio pronto para mim, sem eu ter que dizer que eu quero usar uma derivação de chave. Então, nesse aspecto, é como se tu não precisasse mais... Tu continua tendo que dirigir o carro, mesmo que ele tenha câmbio automático. Certo? Será que é o câmbio automático ou a gente tá mais para um assistente de faixa, freagem autônoma? Cara, eu acho que a gente ainda tá no... Eu acho que a gente tá no câmbio automático. Eu diria. Eu acho que a gente vai chegar no Tesla do... no Copilot Tesla lá. Acho que a gente vai chegar nele, tá? Mas nesse momento eu diria que ele tá mais pra um câmbio automático. Ou seja, ele me libera... Eu ainda tenho que saber o que eu tô fazendo. Claro, tem que saber o que tá fazendo de qualquer jeito, né? Tem que saber pra onde tu quer ir. Mesmo com o Tesla que dirige pra ti, tem que saber pra onde tu quer ir. Mas tu ainda tem que cuidar o código que ele tá gerando. Tu ainda tem que avaliar em termos de arquitetura o que ele tá fazendo. Não é como tu simplesmente dizer o teu destino e, cara, vai embora, me leva até lá, até o final, e eu vou embora até elas até me dizer que não deva dormir, né? Tu tem que seguir acordado. Até porque você tem muitas formas de resolver, e talvez a programação seja um dos exemplos mais interessantes disso, né? Como é possível você resolver o mesmo problema com programação, ou chegar no mesmo destino com programação. A gente sabe que se você pegar 1000 programadores, cada um, né, eles não vão fazer o mesmo código, né? Então talvez... Mas em certos momentos deveriam. Em certos momentos deveriam. Para certas coisas deveria sim. Talvez sim. É sempre aquele mesmo código, pra que tá inventando de novo a roda? Eu diria... você sabe que eu gosto de falar mal das soluções. eu gosto de olhar o aspecto problemático e negativo, problematizar a questão para depois aí a gente chegar, e claro, né? Quando a gente fala com segurança é o que a gente acaba fazendo um pouco, né? Você acaba se fixando nos potenciais problemas e a gente acaba sendo treinado a fazer isso, né? Acaba sendo chato do rolê, que nem gostam de dizer os jovens, né? Mas se você for pensar, eu acho que tem várias questões aí, talvez uma delas seja um problema de criatividade, né? Será que isso não vai destruir um pouco a criatividade dos desenvolvedores, já que eles vão ter soluções meio que prontas com base numa linguagem humana, né? Você falava até dia desses sobre a questão da abstração, acho que você poderia falar um pouco sobre isso. Mas eu fico pensando e sempre fiquei admirado com a criatividade. Eu cheguei a programar um pouco lá no passado, né? E quando eu estava aprendendo e via programadores mais experientes, sempre me fascinou a facilidade com que alguns tinham de resolver certos problemas, sabe? E a naturalidade com que certos programadores têm, eu acho, a grande maioria talvez tenha, né? De resolver certas questões, de fazer certas coisas, né? Isso me deixa fascinado até, né? Será que a gente não tá tirando isso do programador? Cara, se for por isso, a gente poderia dizer assim, volta lá pro assembler, pro assembly, né? E programa direto no processador que tu vai ter... vai ser ilimitado o que tu pode fazer em termos de possibilidades, né? A questão é tu ter tempo para fazer algo, por exemplo, como algo mais complexo que depende de uma infraestrutura, enquanto se apoia numa infraestrutura já pronta, feita por outros. Então, por exemplo, quando tu vai falar de desenvolver um jogo ou qualquer software aplicativo hoje em dia, pegar um software aplicativo, tá? O pessoal utiliza aí, a linguagem que o pessoal mais utiliza, talvez seja JavaScript e .NET, tá? E, cara, para isso funcionar, isso tá num nível de abstração tão alto que tu tens embaixo disso todo um sistema operacional cheio de frameworks e tudo mais que te dão uma série de coisas já prontas, que tu nem imagina, assim, o nível de complexidade que tem ali. Não teria por que tu se preocupar com isso. E se tu tivesse que se preocupar com isso, tu não conseguiria fazer um software comercial como tu faz hoje, um software acabado como tu faz hoje.
E tu tens um detalhe que é o seguinte, né? Tu continua criando coisas, tu continua... Assim, acho que essa questão da criatividade, ela só aumenta as tuas possibilidades, ou seja, diminui o tempo e aumenta as possibilidades de fazer coisas mais avançadas. Então, hoje, eu posso, se eu quiser, programar, desenvolver uma biblioteca para fazer compactação de arquivo na mão, eu posso fazer. Nossa, se tu fizer, tu vai aprender um monte, claro, tu vai aprender um monte, mas eu não tô focado, eu não quero desenvolver uma biblioteca para compactação de arquivo, eu quero fazer uma solução X lá. E isso é o que eu quero atingir. Cara, eu vou pegar uma biblioteca pronta, que alguém já fez, um nível de abstração lá, que eu só chamo uma função, mando o arquivo, ele compacta para mim, devolve lá os bytes compactados, eu salvo onde eu quiser, acabou. Então, eu saí de uma situação em que eu tenho que codificar numa linguagem específica, tendo que conhecer apenas aquela linguagem, ou seja, ou tendo que conhecer cada linguagem que eu quero desenvolver, e eu poder lá abrir mão disso para pensar, para me focar no que eu quero e o como eu deixar que alguma coisa como o Copilot, uma coisa mais avançada talvez no futuro e com certeza resolva para mim ou facilite para mim, isso eu não vejo que ele não vai tomar as decisões por mim do que eu quero fazer, ele não vai limitar o que eu posso criar, ele vai simplesmente me dar um outro nível de abstração sobre o qual eu vou trabalhar. Assim como eu já tenho há muitos anos com relação ao próprio hardware, entende? Quem é que programa hoje direto pro hardware? Quem faz, quem desenvolve. Microcontrolador. Não, mas eu digo no computador mesmo. No microcontrolador, sim, eu desenvolvo aqui pra brincar e tal, mas não tem a complexidade do Intel. Se tu pegar o Intel lá, pegar o manual de instruções da Intel, tem mais de 2.000 páginas. Saca? Então, aquilo ali serve pra quê? Cara, serve pra quem tá trabalhando em baixo nível, pra driver, pra não sei o que lá, etc, pra alguma solução, pra sistema operacional. É legal quem, né, tem esse aspecto, mas eu não vejo como um limitador no sentido, não, isso vai limitar e a gente não deve utilizar. Longe disso, sabe? Longe disso. Eu creio que isso simplesmente vai aumentar as possibilidades. E talvez, e tem uma chance aí, tem uma possibilidade de em breve, num futuro não muito distante, isso nos auxiliar com relação à segurança. Porque tá difícil, o que a gente tá percebendo no mercado é o seguinte, tá difícil de arranjar desenvolvedor. E tá difícil arranjar desenvolvedor que entenda de segurança. E tá difícil, e mesmo que tu tenha desenvolvedor que entenda de segurança, tá difícil de pegar desenvolvedor que entenda de segurança e fazer ele parar pra se preocupar com segurança. Tá, mas veja só, essa solução vai permitir, por exemplo, que um desenvolvedor faça muito mais em menos tempo, certo? Certo. Então isso vai implicar necessariamente... já sei onde tu vai ir, vai lá. Na perda de empregos pros desenvolvedores. Não. Aí eu discordo. Você discorda? Discordo. Eu acho que o que vai acontecer, assim, a gente tem uma demanda muito grande por desenvolvedores. Porque imagina só, você tem... Para você fazer o trabalho X hoje, você precisa de 5 desenvolvedores. Certo. É uma hipótese, né? Com o Copilot, você vai conseguir fazer isso com 1. Ok, mas tu tem uma demanda... Por que você vai pagar 5? Mas tu tem uma demanda reprimida para o desenvolvedor, ele só vai produzir mais. Eu não creio que vai ter redução. Eu acho que a gente tem uma demanda reprimida para os desenvolvedores e... Agora sim, o que eu acho que vai acontecer é aquele cara que desenvolve aquele código de feijão com arroz e era isso, não é capaz, por exemplo, de pensar na arquitetura de um software, não é capaz de pensar a segurança dele, se aquilo é adequado ou não. O cara que simplesmente codifica aquelas coisas que a gente fica repetindo, telinha disso, telinha daquilo, essas coisas que são mais repetitivas, esse cara só faz isso. Eu concordo que ele vai perder o emprego dele, ou ele vai avançar, ou ele vai perder o emprego dele, porque não tem sentido, sabe? Tu ficar fazendo essas coisas que tu consegue automatizar, não tem mais sentido. Assim, a gente volta de novo àquele papo do computador tirar o emprego das pessoas. Claro que acaba com uma série de empregos, mas cria vários outros. E a gente não pode simplesmente deixar de avançar. Será que cria muitos outros, cara? Não, mas daí a gente vai... Eu não quero nem entrar nesse aspecto econômico e social, porque não tem informação pra isso, assim. Agora, que surge uma questão econômica. Coisas, sim. E aí uma questão... Oi. Pode falar. Não, eu digo...
tecnologia vai avançar e ponto, entende? Não tem... A gente vai segurar, não vamos usar isso porque isso que pode tirar emprego. Isso não vai acontecer. As coisas vão avançar, vão surgir outros empregos, web designer, que já, né, que ainda tem bastante... Esses modelos aqui já fazem, né? Esse pessoal Não, mas tem um monte de empresa, Não tem medo, tem um cara que iniciou faz 1 ano e pouco, tem uma empresa para fazer ainda para fazer site. Isso sim. Tá? A gente até mesmo precisou dia desses de um pessoal assim. Mas o que é interessante, e outros usos aqui, Vinícius, mas eu me preocupo, a minha provocação aqui no sentido que eu fico preocupado com o programador, sabe? Eu me preocupo com a classe, entendeu? Até que ponto isso poderia influenciar em diminuição de salários, ou perda de emprego, diminuição de vagas. Claro, é uma questão econômica. Um economista conseguiria, com essas variáveis, nos dizer o que vai acontecer. A gente não, né? Mas eu vejo aqui no próprio site da OpenAI coisas muito mais básicas, assim, e aí talvez esse seja uma questão que eu acho que poderia abrir possibilidades para outras pessoas que não conseguem, que não sabem programar, fazer muitas coisas, entende? Uhum. Por exemplo, tem aqui um modelo que é o cara que ele pega um texto todo desformatado e manda, e fica falando acho que é um telefone até que ele tá usando, um iPad, alguma coisa assim, e ele manda o iPad, esse OpenAI aqui, e arrumando o texto. Ele tá desformatado. Uhum. Então ele formata todo o texto, ele muda a cor, ele vai dizendo, muda a cor não sei o que, coloca o número da linha, a cada 2 linhas deixa verde e amarelo, que é um poema, né? Então acho que ele tá colocando as cores aqui pra ver as rimas, alguma coisa assim. Então ele tá falando com o computador pro computador fazer coisas por ele, o computador fazer coisas com ele envolve código. Então nesse sentido, é meio como uma Alexa, né? A Alexa tem um pouco disso, né? Ele vai te interpretar, ele interpreta a tua linguagem natural e ela faz coisas meio que limitada, né? Uhum. Mas ela faz uma série de coisas pra ti que envolve, em certa medida, lidar com código, né? Abre tal aplicativo, aumenta o volume, diminui o volume, né? Você tem uma interação um pouco diferente ali com a voz. Então, nesse sentido, pensando que uma pessoa que não sabe programar poderia resolver problemas com isso é bem interessante, né? E aí tu pode alegar de novo, botar alguém que não sabe programar pode dar muito errado. Não, aqui ele não tá programando, né? Aqui ele tá usando a OpenAI pra resolver um probleminha X ali. Sim, mas eu tô falando agora de programação especificamente, né? Eu agora tô trazendo de volta pra programação isso. Sim, a partir do momento que tu tem coisas que mais ou menos fazem as coisas pra ti, tu pode ter pessoas sem muito conhecimento em programação, em desenvolvimento e tal, desenvolvendo software. Uhum. Pode acontecer. E te diria que acontece, tá? O mercado absorve muito facilmente quem fuça sozinho pra aprender um pouco de programação. O mercado tá absorvendo, cara. Não precisa muito não, tá? E então a minha preocupação é que, e aí sim é uma mudança que eu vejo que vai ter que acontecer no desenvolvimento, é que, ok, eu te tiro o trabalho de ter que ficar fazendo coisas repetitivas. Uhum. Eu te tiro o trabalho, né? Te dou de volta o tempo que tu perdia, ou que tu investia, ou que tinha que, né, tomar para fazer coisas que tu toda hora faz e que uma IA consegue aprender e fazer por ti. Tá? Uhum. Só que o que eu te exijo agora, né? E que a gente tá tentando... E o meu problema todo, assim, é sempre do ponto de vista da segurança das aplicações, dentro daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, de aplicações de desenvolvimento, quando a gente faz um teste de invasão numa aplicação e tal. Aquela velha história do foco na funcionalidade, deixando segurança de lado, ou mesmo com arquitetura de software, ou seja, foco na funcionalidade com uma arquitetura que não se sustenta, uma arquitetura de software inadequada. Tá? Uhum. E... me parece que isso daria maior... me daria a possibilidade de dizer, cara, é o seguinte, ó, o feijão com arroz, a ferramenta vai fazer por ti, eu não tô preocupado com isso, eu quero saber se tu entende se tu é capaz de avaliar um código e dizer se ele tá adequado no ponto de vista da segurança. Que mais tarde esse tipo de ferramenta talvez possa auxiliar também, tá? Num certo nível.
Como agora acabei de testar aqui, ele trouxe, quando eu disse derivação de chave, ele trouxe certinho o PBK DF2. Tem que fazer alguns ajustes ali, mas dá pra usar. Tá? Então, ele ter essa noção de olhar a função gerada pelo código e dizer, cara, isso aqui eu posso usar, tá ok assim, ou não, isso aqui não está adequado. Então, ele tem tempo, o tempo que ele teria desenvolvendo, que ele perderia desenvolvendo coisas que são comuns e que são facilmente desenvolvidas por uma IA, ele pode parar para efetivamente entender a questão de segurança e conseguir avaliar aquele código que está sendo gerado. Ele saber o que ele tem que pedir e avaliar o código que está sendo gerado. Então, é que nem... Eu comento muito com o pessoal sobre isso, com os meus alunos também sobre isso, que é o seguinte: aprender a programar não é aprender uma linguagem. E aceito quem quiser discordar de mim, depois quiser responder lá claro. para nós, tá? Mas aprender a programar não é aprender uma linguagem. Tá? É aprender uma forma de estruturar o teu raciocínio e o teu pensamento. E aí o que tu vai fazer? Tu vai expressar isso, vai expressar o teu raciocínio, vai expressar a solução do problema, e essa parte que tu talvez coloque seja legal e tal, do desenvolvedor lá que tu colocou antes, né? Tu vai expressar isso numa linguagem, seja qual for a linguagem. Claro. Então, não adianta tu saber português, inglês, francês, alemão e tudo mais, se o teu raciocínio é furado, entende? Sim, você não sabe o que é sujeito. Você tem que saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto. Não precisa nem saber, né? De forma formalmente, mas se tu não conseguir elaborar algo que preste, se tu só dizer bobagem, como tem muita gente que diz bobagem por aí, mas se tu só dizer bobagem, tá? Tu vai dizer bobagem em alemão, tu vai dizer bobagem em português, vai dizer bobagem em inglês, ou seja, não importa, tu vai estar dizendo bobagem, não importa. Agora, se tu sabe o que tu quer dizer, se tu tem algo a ser dito, entende o que eu quero dizer? Se tu tens um raciocínio, uma ideia que tu quer expressar ela, cara, a linguagem tu dá um jeito, tu vai atrás, tu aprende a linguagem, tu expressa o que tu tens. Tá? Eu acho que sim, concordo contigo. Nesse ponto, acho que faz bastante sentido mesmo. Você falou esses dias que tem alguns alunos que já estão começando a usar isso e os professores estão ficando meio bravos. O pessoal tá ficando bravo, cara. O pessoal tá ficando bravo. Nesse sentido, aí é uma mudança. A gente, enquanto professor, eu entendo a dor do professor aqui, né? Porque o cara quer ensinar o aluno a fazer aquilo e ele usa o Copilot e faz aquilo que ele deveria fazer manualmente, né? Mas aí eu acho que também o professor vai ter que se reinventar um pouco aí, né? Porque... É que muda o foco, o aluno vai ter que usar... O aluno vai ter que usar, não. O aluno vai usar. Coisa pro cara não usar. É que nem você tá aprendendo inglês ou aprendendo qualquer outra língua e não usar o Google Tradutor. Cara, você vai usar o Google Tradutor que vai... Aquilo te dá uma ajuda pra você aprender a linguagem, a língua, né? Questão, que é inestimável, né? Nesse sentido, cara, mas né? Aí é que tá. E os professores de inglês não acabaram por causa do Google Tradutor. Exato, mas aí que tá. Nota que, claro que nós temos ainda muitas profissões que que são essencialmente trabalho braçal, né? Esforço físico. A gente ainda tem muitas profissões que ainda tem isso. Eu digo ainda porque cada vez mais a gente vai, de novo, automatizando, facilitando, criando ferramentas para reduzir esse esforço físico, né? E eu diria que, de forma análoga, né, o desenvolvedor tem ainda o esforço físico que demanda tempo, que é ficar digitando as coisas. Ficar ali. Ele tem que pensar e o pensamento é muito rápido, mas não adianta só ele pensar, ele tem que conseguir transmitir do cérebro esse negócio pro computador. E para transmitir do cérebro pro computador, por enquanto a interface mais utilizada é o teclado. Ok? Então, a partir do momento que tu começa a reduzir o uso do teclado, o que vale mais e vale cada vez mais é a tua capacidade de raciocínio, a tua forma de estruturação do teu pensamento para te atacar problemas. Para te desenvolver uma solução. É que nem jogar xadrez, entende? Xadrez pode ter um robozinho que acompanha teus sinais elétricos do cérebro e move as peças para ti no tabuleiro. Tá? Seria factível desenvolver isso hoje, tá? Mas tu tem que fazer o raciocínio do jogo, de estruturar a tua abertura, estruturar o teu meio de jogo e estruturar a tua finalização. Tá? Tu vai ter que pensar isso. E eu vejo cada vez mais essa questão do desenvolvimento
cada vez mais puxado para isso. Ou seja, menos tempo codificando e mais tempo pensando. Uhum. E aí, sim, vai ter que mudar um pouco a maneira de ensinar, porque se o negócio é dizer pro cara, lê 10 números e faz a média pra mim e calcula o desvio padrão, cara, pode testar o Copilot aí, escreve pra ti, que ele vai fazer pra ti, cara, não tem. Coisas simples, como as coisas que são repetitivas, cálculo de um desvio padrão, cálculo de uma média, ler valores e fazer não sei o quê. Cara, isso aí até Excel faz, né? Não, sim, mas eu quero dizer assim, cara, na linguagem que tu quiser, tu Copilot faz pra ti, então é isso realmente que tem que ensinar quando tu fala em desenvolver, em programar? É isso ainda? Porque eu posso pegar uma linguagem que eu não conheço e preparar aqui a minha máquina para programar nela, chamar o Copilot e fazer algumas coisas nela mesmo sem saber, partindo do zero. Uhum. Então, o que mais importa? É saber em si programar ou saber o que tu quer dizer naquela linguagem? O que tu quer expressar? E eu diria que a gente tá com o que a gente tem visto em termos de segurança. Eu não tô avaliando qualidade de software do ponto de vista funcional, tá? Em termos de segurança, o que eu tenho visto há uma preocupação muito grande no codificar rápido, atender as demandas do negócio para entregar uma determinada funcionalidade, tá? E tu não tens tempo, ou tu não tens interesse, ou não tem incentivo, não sei, para pensar a parte de segurança, que fica escondida, que não aparece a não ser que dê problema, sabe? Uhum. E eu acho que esse jogo, ele tem que mudar, porque senão a gente vai continuar tendo problema que não para mais. Os mesmos problemas vão continuar se repetindo em termos de segurança. Então, o que eu acredito realmente, cara, é que ferramentas como essa aí, como o Copilot, e já vamos falar agora de um problema de segurança do Copilot em algumas situações. Eu acho que pra gente ir se aproximando já pro final, fim, né? Então, eu acredito que essas ferramentas vão fazer isso, cara. Elas vão poupar trabalho braçal, tá? E vão te exigir mais raciocínio. Aí, já partindo também pros finalmente, Vinícius, tem um problema aí que é como esse tipo de ferramenta, né? Ele precisa ser treinado, né? Aí começam os detalhezinhos sórdidos. Esse pessoal do OpenAI aqui, Codex, eles são o dono também de uma outra inteligência artificial que é o Puxa, eu perdi o nome deles aqui, que é o Mini OpenAI Codex. O DALL-E, que é um negócio, tem o DALL-E 2 aqui, mas o DALL-E Mini é um negócio muito legalzinho, tem um site, a gente pode colocar aqui, que ele gera imagens. A partir de uma descrição. A partir de uma descrição. Então no site aqui, An Astronaut Riding Horse in a Photorealistic Style. E ele gera um negócio impressionante. Aí você dá pra botar em português também, né? Dá pra botar em português. Eu testo sempre em inglês aqui. Eu tô te mandando aqui essa imagem que tá no site deles que é muito realista no primeiro momento. O DALL-E Mini, ele é mais bobinho. Inclusive eu sigo no Twitter lá porque daí tem várias questões, desde os caminhos que a propriedade intelectual vai tomar, né? A possibilidade de você copiar, e eu vi um chargista falando isso, né? Ele dizendo a possibilidade que essas inteligências artificiais no campo das imagens poderiam copiar estilos do sujeito. Então tem lá um chargista que eu gosto muito, ele dizia, será que o cara vai poder faça uma charge falando sobre tal coisa com o estilo do fulano de tal. Então você tem, e já há muito pessoal da propriedade intelectual, direitos autorais e tal, estudam esses potenciais impactos, assim, que agora, antes pareciam muito distantes, mas agora, em relação à questão das imagens, eles estão muitíssimo presentes, né? Uhum. E até outras questões, você começa a pensar em deepfakes e coisas do gênero, essas ferramentas conseguem fazer também isso, né? Uhum. Faz uma imagem do Vinícius Serafim fazendo tal coisa e, de repente, você cria um deepfake com uma ferramenta dessa. Então, tem questões de proteção de direito da personalidade e tal, que o direito começa a se interessar. Como essas ferramentas são treinadas com o código público que o GitHub tem,
Aí eu acho que tem duas coisas. Você pode falar aí primeiro que eventuais questões de segurança e de reaproveitamento de código de outras pessoas e potenciais violações de licenças, né? Mesmo que esse código seja público. Mas também tem uma outra questão aí que a gente até nem tinha combinado, mas que me ocorre agora, que é a própria... como é que se diz quando você tem um monopólio, né, da geração de código por meio de inteligência artificial por meio da GitHub. Então, de repente, todo mundo vai ficar dependente do GitHub para fazer código com a qualidade que ele tem. E aí, quanto mais gente usa, melhor vai ficando ainda, porque ele vai aprendendo também, né? Diz lá no site do GitHub Copilot que eles usam código publicamente disponível. Aí tem uma discussão que é relativamente quente aí, desde que eles começaram a fazer isso, que é com relação a tu tá usando código muitas vezes open source, né? E que tem licenças, tu tem arquivos de licença lá que tu diz qual é a licença para o uso do código e tal, que está sendo utilizado como base para geração de código proprietário. Essa é uma das situações, né? E em tese, o código que está disponível no GitHub, ou seja, tem essas licenças, né, que a gente atribui lá, mas esse código publicamente disponível, uma outra ferramenta como o Code Whisperer poderia utilizar para aprender. Tá público. Eu não estou dizendo se legalmente é correto ou não, tá? Mas ele poderia acessar toda essa base de código pública do GitHub, que qualquer um pode consultar, e usar ela para treinar a sua engine lá de geração de código. Agora, se isso está correto pela licença do GitHub, etc., eu não sei te dizer, tá? Eu não fiz essa análise. Mas que chama a atenção essa possibilidade, sim. Tá? Ele diz que não... Diz lá no FAQ do GitHub Copilot que, por exemplo, só 1% do código eventualmente é composto de 150 linhas... de 150 caracteres, né, que seria o código tal qual estava numa dessas fontes públicas. Tá? Que não mais do que isso. Então, tem aí uma discussão a ser feita com relação ao open source, para ver se isso poderia estar sendo feito da maneira como está sendo feito. Né? Mas aí foge da minha possibilidade de comentar. Eu me preocupo com o fato de eu não vi as licenças lá do GitHub para esse código público, né? Mas me parece que tem um problema aí de você estar lucrando em cima de certos códigos públicos ao treinar a tua inteligência artificial, e você está criando algo... Que é o problema de, na verdade, todo o treinamento de inteligência artificial, né? Sobretudo, por exemplo, você vai começar a pegar dados pessoais para treinar lá algoritmos que geram o rosto lá do this person does not exist, né? Você está usando a imagem das pessoas, você está tratando dados pessoais, né? Aqui também, em alguns momentos, você vai tratar dados pessoais, talvez a adoção ou não, até do próprio código, né? Mas a gente teve a ocorrência aqui, e eu até te mandei agora outra imagem desse DALL-E 2 aqui, que cara, é impressionante isso aqui, é impressionante realmente as coisas que ele gera com base, né, hyper-realistic fish floating in a glass helmet on a futuristic combat space suit with matte white and metallic red color scheme for K sharp dramatic lighting, depth of field. E ele gera algo contendo todas essas descrições, te mando ali. Tem até um Twitter onde as mais impressionantes são publicadas, que eu vou deixar ali no show notes. Mas a questão até me esqueci o que eu ia falar, cara. Não, eu falei sobre o AI. Do uso da inteligência artificial pra treinar com base... Tu ia falar das imagens que treinou... Não, lembrei. Sim, e aí a gente teve um outro problema de segurança recente aí que você trouxe sobre uma solução que foi dada para certos problemas com base no Copilot, né? Como é que é, Cleber? Desculpa. Não, que é aquela notícia que você trouxe do GitHub. Sim.
Aí é o seguinte... Eu não vou cortar isso aqui, vai ficar assim mesmo, viu? Que a gente meio que deu uma patinada aqui. Não, é que essas imagens são impressionantes. Eu tava olhando a imagem que passou e eu me desconcentrei aqui. Cara, eu me desconcentrei completamente vendo isso. Mas o lance, cara, é o seguinte. Como ele tá sugerindo código baseado em código publicamente disponível, aconteceram algumas coisas curiosas, tá? Existem certas situações em que tu vai fazer consultas a APIs, né, de integração com serviços, Twitter, por exemplo. Tá? E para várias dessas APIs, tu tens chaves de acesso às APIs, API Keys, tá? Que é como se fosse uma senha, digamos assim, que tu utiliza para fazer a consulta naquela API. Tá? Então, o que aconteceu, e aí tem a notícia ali para quem quiser ver, e eu consegui gerar isso. Eu criei uma situação uns dias atrás que isso aconteceu e eu vi. Funcionou. E depois você tentou repetir, não aconteceu mais, né? Eu tentei repetir agora à tarde, antes da gente gravar, e eu não consegui gerar nenhum exemplo que funcionasse aqui pro Guilherme, que eu queria mostrar para ele, não consegui. Mas que ele... O que o pessoal percebeu? Que o Copilot estava gerando código contendo chaves de API que estavam funcionando. Chaves ativas. Então, portanto, tava, vamos dizer assim, vazando chaves de outras pessoas. Então, o Guilherme vai lá, cria um código dele usando uma API dele. E eu tô programando aqui, de repente a chave do Guilherme me é sugerida como parte do código aqui. Tá? Só que tem um detalhe. Segundo o que tá na FAQ do Copilot, o teu código não vai para lá. Ou seja, o código que tu desenvolve, que tu tá desenvolvendo usando o Copilot, o teu código não vai para a base. Eles fazem análise e tudo mais, mas não vai para a base. O que ele tá usando é o que está publicamente disponível. Então, há uma discussão aí, e eu não fui atrás, não encontrei na realidade, até dei uma procurada para ver se encontrava alguém que tivesse feito uma análise mais profunda disso, que tem gente dizendo, não, isso aqui é a chave que o pessoal tá deixando no repositório. Tá? E de fato, essa história de deixar repositório com código-fonte, de repositório no GitHub público, tá? Contendo chaves de integração, chaves de API, usuário e senha e coisas assim, inclusive de banco de dados, isso não é novidade, tá? Isso aí tem um monte de gente que tem cometido esse erro e tu encontra repositórios com esse tipo de informação lá dentro. Então, naturalmente, se tá lá dentro publicamente disponível, obviamente pode acontecer justamente do Copilot sugerir um código contendo um desses códigos com chaves lá dentro. Tá? Você poderia dizer, mas esse código não deveria estar lá e o cara botou porque quis. Cara, eu diria paciência, mas assim, os testes que eu fiz com o Guilherme agora à tarde, tá? Tentando mostrar pra ele um exemplo que trouxesse uma chave, talvez, tá? Eles já tenham mudado alguma coisa, porque aonde eu disse pra botar a chave veio assim, veio comentado, né? Your key here. Ou seja, o código sugerido não veio com uma chave. Ele veio com um texto no lugar de chave dizendo, coloque sua chave aqui. Então, claro que isso é uma coisa. Se a IA te sugere código que no contexto tá correto, fazer isso é fichinha. Ou seja, tirar chaves de acesso é barbadinha, né, cara? Claro. Então, não sei se eles passaram a fazer isso recentemente ou os exemplos que eu usei que geraram isso. Mas o fato foi que eu não consegui gerar nenhum exemplo pro Guilherme agora à tarde que fizesse isso. E ao mesmo tempo, né, eu fico preocupado também com o fato de repente, você pegar códigos que, foram tornados públicos ali, mas eventualmente o cara não quer que ele seja usado para essa finalidade, qual seja treinar uma IA para que a Microsoft venda isso e ganhe milhões e milhões e milhões com base num pedacinho do teu código, que é um código de um monte de gente, um código de bastante pessoas, de muitas pessoas, né? Então, talvez eles... Eu não vi isso, Vitor, né? Como é a questão da licença, você pode dar um opt-out lá do teu código e tal, né? Lá no GitHub que fala, lá no GitHub.
Porque deve ser uso o GitHub, quer deixar o troço público pra comunidade e não que a Microsoft monetize isso e de repente ela tá ganhando dinheiro com o teu código indiretamente porque é o código que treina e eventualmente, claro que menos de 1% das vezes, tudo bem, né? Mas 1% das vezes... De milhões de vezes. Exato, em milhões de linhas que tem lá o teu código, já pensou, né? 1% das vezes num código de 100 linhas é uma linha. Pô, uma linha é algo interessante, né? E isso se eles estão, de fato, usando só código público também. Essa é outra eles coisa, dizem né? Que sim. Eles dizem que sim, que só usam código público. Tá? Pra treinar, eles só usam código público. E que o teu código não seria utilizado pra treinar outras, né? Não seria utilizado pra gerar código pra terceiros, né? Então, é só o que tem público mesmo. Mas assim, qual é o risco aí, tá? Eu diria pra parte de direitos autorais, talvez, alguma coisa assim. De repente, tu ter algoritmos muito específicos, assim, que o algoritmo em si, não só uma chave, uma coisa assim que é fácil de tirar, mas que o algoritmo em si seja muito especializado e tu, de repente, esse algoritmo seja simplesmente compartilhado. Saca? Então, de repente, tu monta uma situação, tu cria um algoritmo, e aí que tá, aí que tá o valor da coisa, entendeu? Aquele código normal pra ler um arquivo, girar o arquivo e fazer bobagem, sabe, montar telinha, essas coisas, cara, não tem nem sentido proteger isso, tá? Tá bom, alguma coisa de layout específico, alguma coisa de funcionalidade num código, um conjunto de funcionalidades, pode até ser. Mas isso aí não tem muito sentido. Agora, um algoritmo pra resolver um problema que seja inédito, que seja uma coisa que tu não vá... vamos dizer assim, que não é uma coisa que tu consiga criar facilmente, não é uma coisa comum, entende? Que o algoritmo seja o teu processo de raciocínio para resolver um problema e isso seja o valor da tua ideia. Isso seria muito ruim tu ter esse algoritmo e daqui a pouco tu começar a ter isso sugerido para outros usuários quando eles estão desenvolvendo. Claro. E aí tu tens... a própria questão, né, Vinícius, dentro da propriedade intelectual, né, por exemplo, se essa ferramenta vai começar a gerar design de produto pra ti, você pode ter algum problema de trade dress aí, né, que é aquela história de você copiar a embalagem da garrafa, o formato do site, aquela coisa toda que sim, embora não tenha um regramento aí, uma regulação específica aí sobre o trade dress, a gente sabe que é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, embora a gente não tenha se preparado aqui no podcast hoje para falar sobre direitos autorais e propriedade intelectual de maneira geral, né? Mas você pode ter alguns problemas na relação de estilo, porque isso vai começar a acontecer. Se o dono do GitHub Copilot é o mesmo que faz o DALL-E 2 e esse cara gera designs, daí ele começar a gerar design de ferramenta, de código, de aplicação, de site, é um passo bem fácil de ser dado, né, cara? Então, cara, eu preciso sair. Vou ser bem objetivo contigo e acho que foi um ótimo papo, talvez a gente possa voltar aqui, né, de repente, até pra trazer alguém de propriedade intelectual para falar um pouco mais sobre isso. Ou de inteligência artificial. E de inteligência artificial, os dois. Numa dessas, discutir essa questão da vida do programa. Assim, mais no ponto de vista... A vida do programador, né? Da vida do programador, saca? E, cara, eu tô impactado com essas imagens geradas aqui. Você precisa entrar nesse Twitter e todo mundo que tá nos ouvindo, a 3D render of capybara in space. Uma capivara? No espaço. Cara, tá. É impressionante bom, isso aqui. Então, essas são as suas considerações finais? São. Tá. As minhas são o seguinte, mesmo que você não desenvolva, ou seja, mas sabe um pouquinho, mas não trabalhe desenvolvendo e tem alguma noção, e se você desenvolve, então mais ainda, né? Mas ainda que você desenvolva pouquinho, só pra brincar ou coisa parecida, teste o Copilot pra ver do que a gente tá falando e do que é que vem por aí. E pra dar, assim, dar o que pensar no relação do que sim vai ser o futuro do programador, né? De fato. Não é uma coisa mil maravilhas, tá, gente? Não vão também achar que é o suprassumo das soluções, não é. Mas funciona muito bem e pode ter um impacto positivo na questão da segurança. Por enquanto, o que eu tô vendo é uma maneira de ganhar tempo ao desenvolver e que libera, vamos dizer assim, diminui o tempo de teclado do desenvolvedor.
tá? E dá mais tempo para ele usar ainda mais, que ele já tem que usar para desenvolver, tá? Mas usar ainda mais o cérebro dele, tá? Voltado agora para pensar mais na parte de arquitetura de segurança, estrutura da aplicação e menos naquele código chato que ficar repetindo toda hora. Tá? Então, recomendo que teste porque realmente a coisa funciona. Tá bom. Então agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!